Pogba e Sérgio Ramos do Corinthians. Nesse vídeo de hoje aqui eu vou dar uma leve geral por esse mercado da bola do Corinthians por ano de 2025. Meus queridos, esse daqui é o primeiro de muitos vídeos que eu vou ter aqui no canal, né, nesse período de pré-temporada relacionado a mercado de transferências, né, vamos ter vídeos aqui mais focados em clubes em geral, né, quando você tiver movimentações deste tamanho, né, um Pogba da vida, ou um Roger Guedes, por aí vai, movimentações mais pesadas realmente, né, e mais concretas. E também a gente vai ter vídeos mais gerais, né, de especulação, em que eu vou abordar diversos times e diversos mercados, né, desses times em um vídeo só. Então bem, para esse vídeo de hoje, né, como vocês viram pela thumb e também pela introdução, vamos falar das duas contratações de peso, né, que o Corinthians está mirando, ou pelo menos uma delas, né, Sérgio Ramos e Pogba. Bem, meus queridos, eu vou dividir esse vídeo aqui, né, em algumas etapas. De início, né, comentar um pouquinho aqui sobre as possibilidades de cada uma dessas contratações. E posteriormente, né, dar minha opinião quanto a cada uma delas, né. A possibilidade de ou Sérgio Ramos ou Pogba virem para o Corinthians e também fazer um pequeno paralelo, né, com a contratação do Memphis Depay, porque essas duas contratações possíveis que o Corinthians pode fazer não tem lá muita semelhança com a do Memphis. Então bem, sem mais delongas, né, vamos aqui para o que a gente tem mais ou menos de concreto. Gente, qual que é a situação mais ou menos, né, de Pogba e Sérgio Ramos com o Corinthians? Bem, após o sucesso assim gigantesco que foi a contratação do Memphis Depay, a patrocinadora master do Corinthians, a Esportes da Sorte, né, ela quer fazer mais um investimento de peso para o Corinthians, né, contratar mais um jogador, mais ou menos nos moldes do Memphis, em que a patrocinadora ela paga 80%, 90% do salário do jogador e também, né, vai ter algumas participações de marketing, por aí vai, né, quando ele for jogar no Corinthians. A Esportes da Sorte, ela ficou muito animada, né, muito provavelmente lucrou bastante com essa vinda do Memphis, então ela tá disposta a fazer mais uma contratação de peso para o Corinthians, né, a ajudar nesse investimento, bancar mais um grande jogador. E quais são os nomes, né, que vem surgindo? Sérgio Ramos e Paul Pogba. Por quê? Ambos têm uma certa relação com o Memphis Depay, né, que muito provavelmente faria mais ou menos com o meio campo para essas contratações. E eu vou começar aqui falando do Sérgio Ramos, porque foi o jogador que esteve mais próximo do Corinthians, né, nessa janela do meio do ano. Pra quem não sabe, o Corinthians negociou seriamente com o Sérgio Ramos naquela janela ali do meio do ano, né, de julho, em que o Memphis Depay foi contratado. A expectativa também era do Sérgio Ramos vir, porém, por desavenças contratuais, né, de salário realmente, e também por falta de tempo, porque a janela ela iria fechar, acabou que Corinthians e Sérgio Ramos, né, não casaram, né, esse acordo não foi fechado. E esse sonho, né, de trazer o Sérgio Ramos, né, para a zaga do Corinthians, reforçar essa zaga do Corinthians, foi adiado por um tempinho, né, talvez agora para essa janela de início do ano, né, para essa janela de janeiro. Já a questão do Pogba, cara, foi algo que foi surgindo, né, de uns tempos para cá, desde a semana passada para agora, né. Primeiro a gente tem a questão, né, que o Pogba, ele rescindiu o contrato dele com a Juventus depois daquela questão do doping, que eu ainda vou comentar nesse vídeo aqui, né, quando eu for dissertar minha opinião sobre essas possíveis contratações. Então ele está sem clube, e posteriormente você teve uma entrevista dele no Danilo Gentili. Gente, quem diria que Danilo Gentili poderia ser um intermediário para o Pogba fechar com o Corinthians? Olha a insanidade que eu acabei de falar. Pô, isso é o futebol brasileiro. O futebol brasileiro é maravilhoso. Mas enfim, o Danilo Gentili, né, ele falou, né, em um dos programas dele que o Luva de Pedreiro... Puta que pariu, cara, é muita aleatoriedade junto. O Luva de Pedreiro ligou para o Pogba, e aí teve todo aquele negócio, você quer vir pro Corinthians, tal, você gosta do Memphis, né, você é amigo do Memphis, o Pogba falou, bora ver, eu gostaria de ir, tal... Meio que aquela entrevista meio migué, né, aquele bate-papo muito migué, mas enfim, desde então você começou a ter esses murmurinhos, né, indiretas do próprio empresário do Pogba, né, deixando aberta essa possibilidade dele vir reforçar o Corinthians. E, bem, também algumas indiretas da patrocinadora master, né, do Corinthians, a Esportes da Sorte, dando a entender que talvez o negócio role. Enfim, essa é mais ou menos a situação dos dois, né? O Sérgio Ramos é um nome que teve algo muito mais concreto na janela do meio do ano. Já o Pogba, né, você tem toda uma situação mais facilitadora por conta do mercado que poderia viabilizar esta vinda dele. Então, bem, a gente não tem nada lá muito concreto para essa janela de janeiro, né? É muito mais especulação. E o que era de notícia eu já trouxe aqui. Então agora, vamos para as minhas opiniões, né, quanto a essas duas possíveis vindas. Gente, de início, nomes midiáticos no futebol brasileiro é muito legal, é muito interessante. Pô, falaram do Balotelli também na janela do meio do ano, agora Pogba e também o Sérgio Ramos. É muito interessante, são jogadores que tiveram um impacto mundial no futebol. Pô, a gente tá falando de campeões de Copa do Mundo. São jogadores que têm uma mídia gigantesca, que pode ajudar o Corinthians nessa questão do marketing, por aí vai, né? Vai dar mais visibilidade para o time. Porém, eu acho que isso aí não pode ser a única questão em que você observa quando você vai fazer uma contratação.
Eu vi muita gente defendendo a vinda desses dois nomes depois do sucesso estrondoso que vem sendo o Memphis com a camisa do Corinthians. E eu concordo, o Memphis vem sendo um absurdo. E eu alertei isso nos vídeos que eu fiz aqui no canal sobre a possível vinda do Memphis Depay para o Corinthians, que era um nome muito interessante, que tinha uma qualidade absurda, que iria sobrar no futebol brasileiro se conseguisse jogar. No caso do Memphis, né, ele sofreu muito com lesões nas temporadas recentes. Não vem sofrendo com lesões, vem desempenhando muito bem, tá com o físico em dia e tá arrebentando no futebol brasileiro. E além disso, você teve toda aquela interação, você teve realmente o Memphis abraçando o Brasil e o Brasil abraçando o Memphis. Cara, foi um casamento perfeito. O que o Memphis ele tá meio que se identificando aqui quando ele vestiu a camisa do Corinthians é absurdo. Mas a gente não pode tratar isso aí como a régua. Isso não é a média. Gente, nós temos inúmeros jogadores brasileiros que quando voltam da Europa, voltam com um pensamento completamente diferente. Pô, nos últimos anos a gente teve dois perfeitos exemplos. O Willian, que voltou pro Corinthians, e também o Douglas Costa, que voltou pro Grêmio e depois do Fluminense, né, até ir lá pra Austrália. Muitas vezes os caras não vêm com o mental que o Memphis veio. O Memphis é um ponto extremamente fora da curva. É um holandês que se identificou absurdamente com as favelas paulistanas, com o Brasil. Ele tá abraçando muito esse projeto dele jogar no Corinthians. Ele tá desempenhando também em campo, não tem só essa questão extra-campo. Ele é um ponto absurdamente fora da curva. Ele quer demais jogar bola aqui no Brasil pra não só ajudar o Corinthians, mas pra também dar um alavanque melhor na carreira dele. Gente, o Memphis ele foi meio que esquecido pela primeira prateleira do futebol mundial. Um local onde ele pertence, um local onde ele tem futebol para estar. Então ele veio pro Corinthians com um claro objetivo, desempenhar e acabar com o futebol brasileiro e depois voltar lá pra Europa, voltar a ser convocado pra Holanda e por aí vai. Também fazer o nome dele aqui no Brasil. O Memphis tem um objetivo. Sérgio Ramos e Pogba, eu tenho seríssimas dúvidas se teriam essa mesma motivação. O Sérgio Ramos, a gente tem ainda uma questão da idade, gente. O Memphis também, ele é muito jovem, ele tem 30 anos, 31 anos, se eu não me engano. Pô, é um cara que tá mais ou menos no auge físico de um jogador de futebol. O Sérgio Ramos já tá mais pro fim de carreira, tá com seus 38, 39 anos. E o Pogba, a gente tem uma questão que talvez seja ainda mais grave do que a do Sérgio Ramos. Gente, o Pogba, ele já tá afastado há um ano por conta da questão do doping. E o doping do Pogba só acabaria em março do ano que vem. Ou seja, seria ele mais ou menos início da Libertadores, início do Campeonato Brasileiro por conta daquele calendário maluco que a gente vai ter em 2025. O Pogba me dá ainda mais dúvidas que o Sérgio Ramos. E eu não sei se esses dois jogadores eles teriam a motivação, o engajamento que o Memphis ele tem hoje. Eu não sei se eles viriam com uma perna mole, eu não sei se eles viriam com uma soberba muito alta achando que aqui é merda e aí quebrariam a cara, porque o futebol brasileiro é sim muito competitivo. O Memphis, ele veio ligadão. O Memphis veio querendo jogar bola. Veio querendo acabar com o futebol brasileiro. Veio querendo ajudar o Corinthians e também a carreira dele. Alavancar novamente e por aí vai. Eu não sei se Sérgio Ramos e Pogba teriam essa mesma motivação. Teriam essa mesma cabeça. E aí a gente também tem que falar do elenco do Corinthians. Gente, começando pelo Pogba, que pra mim é o mais absurdo. O meio-campo do Corinthians hoje está fechado. Eu sei que pode parecer um absurdo que eu vou falar, mas gente, André Carrilho e Breno Bidon estão muito bem. E o Rodrigo Galvo você nem pode cogitar tirar do time. Onde o Pogba entraria aí? O Pogba que é um gigantesco ponto de interrogação. Gente, você tem alguma expectativa do que vai ser o Pogba quando ele voltar do doping? Ele vai estar há mais de 1 ano e meio parado. O Pogba pode ser muito bem uma bomba relógio, cara. Você não sabe se ele vai estourar fisicamente. Você não sabe se ele vai estar querendo jogar. Eu entendo, é muito legal o Pogba vestir a camisa do Corinthians. Porém, naquela balança do que ele pode entregar e do risco da contratação, o risco é infinitamente maior do que aquilo que ele possa entregar. É um perigo gigantesco a contratação do Pogba. Eu acho que não é necessária. O meio campo do Corinthians, como eu disse, está fechado. O Corinthians tem peças de reposição decentes. Charles, Alex Santana, talvez renove com o Michael, né? Saiu essa questão hoje. Eu entendo, são nomes infinitamente piores que o Pogba. Porém, o Pogba vindo, cara, poderia talvez ainda afetar o elenco, poderia afetar essa união que a gente tá tendo. Eu tenho seríssimas dúvidas sobre como o Pogba ele vestiria a camisa do Corinthians. Não em questão de salário, porque a Esportes da Sorte, como eu disse, ela estaria disposta a financiar, estaria disposta a pagar e ajudar o Corinthians com esse projeto do Pogba ou do Sérgio Ramos ou de qualquer nome midiático que o Corinthians venha contratar. Porém, eu tenho sérias dúvidas quanto ao Pogba desempenhar em campo, quanto ao Pogba ter cabeça, quanto ao que o Pogba ele pode fazer com um grupo. Isso me preocupa bastante. Já o caso do Sérgio Ramos, eu acho uma situação mais ok. Por quê? A zaga do Corinthians, ela não tá nem um pouco fechada. O Corinthians, na minha opinião, precisa reforçar a sua zaga. No mínimo, mais um zagueiro já fecha e fica muito bem.
Eu acho que o Sérgio Ramos, ele viria ajudar bastante essa zaga do Corinthians, pô. Olha o absurdo que eu tô falando. É óbvio que ele viria ajudar. Tem a questão física que, bem, na reta final dele lá na Europa, ele já não tava desempenhando tão bem, mas em questão física, o Memphis Depay, ele tava mais ou menos na mesma. E aqui no Brasil, a gente tem um preparamento físico infinitamente melhor do que aquilo que tem na Europa. E isso é um fato. A fisioterapia no Brasil, a preparação física no Brasil, os médicos do Brasil são superiores ao da Europa. Por quê? Por conta desse calendário absurdo que a gente tem há muitos e muitos anos. Pô, um exemplo disso é o Ronaldo, que tava estrupiado lá no Milan, e quando chegou no Corinthians lá em 2009, começou a arrebentar, conseguiu jogar, até ele não aguentar mais lá em 2010 e ele decidiu aposentar. Porém, pô, em questão física, o Brasil ele se dá bem. O Corinthians talvez conseguisse recuperar essa questão física do Sérgio Ramos e ele arrebentaria, porque a qualidade do Sérgio Ramos ele tem de sobra. Eu acho que a questão da zaga do Corinthians é algo que você precisa reforçar. Eu não vejo o Corinthians precisando contratar meio-campistas para essa janela de janeiro. Eu acho que o Corinthians nem tem que contratar tanto. É uma contratação aqui e acolá muito pontual. Porém, o Sérgio Ramos, eu acho que seria uma contratação até que melhor do que o Pogba, porque o Corinthians ele ainda precisa dessa questão da zaga, como eu disse. Se fosse para contratar um desses dois jogadores, que eu acho que são assim investimentos muito, mas muito arriscados, eu iria no Sérgio Ramos. Eu entendo, o Pogba é ainda mais jovem do que o Sérgio Ramos, tem muito mais bola, porque afinal é um meio-campista e tudo isso. E se ele quisesse jogar, ele sobraria no futebol brasileiro. Porém, diferentemente do caso do Memphis, em que eu tinha uma expectativa positiva caso ele viesse, eu tenho seríssimas dúvidas quanto ao Pogba. Tem uma pulga aqui atrás da minha orelha que me deixa muito receoso quanto a essa contratação. Se acontecer, naturalmente eu como torcedor, vocês podem perceber pelo meu cenário, eu vou comemorar. Eu vou achar muito interessante e vou ficar muito feliz, porque pô, o Pogba é um dos grandes jogadores dessa década de 10 do futebol, né? E assim, seria uma contratação gigantesca, ajudaria ainda mais o Corinthians a consolidar sua marca lá na Europa, que já tá sendo consolidado, por exemplo, na Holanda, né, com a vinda do Memphis, e agora esse processo talvez pudesse começar na França. Seria interessante, seria uma contratação legal, mas o principal em campo. A questão da mídia, ela é muito importante para um clube de futebol. Porém, o campo ele é o essencial. Eu acho que o Pogba, como eu disse, é uma bomba relógio. Eu não sei como o Pogba ele vai estar em março, quando a suspensão dele por doping acabar. Eu não sei como vai estar a questão física, eu não sei como vai estar a questão moral, eu não sei como vai estar a motivação dele. Eu não tenho a menor ideia de como vai estar isso. Por isso, eu acho que a contratação do Pogba pode ser um grande tiro no pé. Pode estragar o ambiente do elenco do Corinthians, que está muito bom hoje. Pô, a forma que o Corinthians ele terminou a temporada é sensacional e deixa o seu torcedor animado pro ano que vem. Eu não sei a que ponto a vinda do Pogba pode acabar com isso. Pode mexer numa faixa do campo que, na minha opinião, está fechada, que é o meio de campo. O Sérgio Ramos eu já vejo um pouquinho diferente, como eu disse, a zaga eu acho que ainda está em aberto. Uma contratação do Sérgio Ramos seria de, assim, excelente ajuda. Eu acho que ele, em questão física até, está um pouquinho melhor do que o Pogba, mesmo estando aí uns 6 meses, se eu não me engano, né, sem clube. São contratações que são de um sério risco. Isso é um fato. Vai valer o investimento ou não? Aí quem vai ter que pesar isso é o Corinthians. Vai ser o Augusto Melo, vai ser o Fabinho Soldado, que vão sentar numa mesa, vão se reunir com os representantes e com os jogadores e vão falar: vocês vão vir aqui no Corinthians para jogar ou vocês querem vida tranquila? Tem que pesar, tem que analisar a resposta, tem que ver se os caras estão sendo honestos, tem que ver se eles querem jogar. Porque a questão do retorno midiático é excelente. E nos dois casos seria maravilhoso pro Corinthians. Porém, o que o Corinthians ele realmente precisa é retorno em campo. E eu tenho sérias dúvidas se o Pogba pode entregar isso e ainda há algumas dúvidas quanto ao Sérgio Ramos. Se eu pudesse fazer uma das suas duas contratações, né, se eu fosse o presidente do Corinthians, eu traria o Sérgio Ramos por questões de elenco. Porque eu acho que a faixa da zaga do Corinthians precisa ainda ser reforçada, enquanto a do meio campo, pra mim, tá fechada. Porém, eu sou só um mero comentarista de futebol em um canal do YouTube. Então, eu não tenho poder de decisão em nada. Se alguma das duas vir a acontecer, torcedor corintiano, fique feliz, comemore, porque, pô, são grandes homens que vêm vestir a camisa do Corinthians. Porém, tem que ter muita calma na hora de analisar esses jogadores. Porque o Pogba, como eu disse, é uma bomba relógio e o Sérgio Ramos também é uma incógnita, na minha opinião. Nomes perigosos, investimentos que podem ou não valer a pena. O que resta agora pra gente é esperar e ver quais vão ser os próximos passos do Corinthians. Porque eu acho que isso aí pode ajudar bastante, ou talvez atrapalhar, no desempenho da equipe no ano de 2025. Então, no mais é isso. Se você puder deixar o seu like, a sua inscrição e ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. No mais é isso, e até o vídeo de amanhã.